Título 11. Dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena: reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena: detenção de 1 a 3 meses
ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho. Artigo 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Artigo 334. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para fazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena: detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena:
detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo, incorre quem: inciso 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Inciso 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Capítulo 2. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena: detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena: reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis, sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo o dever funcional. Descaminho. Artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem: inciso 1. Pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Inciso 2. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Inciso 3. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma
utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Inciso 4. Adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Contrabando. Artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem: inciso 1. Pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando. Inciso 2. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Inciso 3. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Inciso 4. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Inciso 5. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou de qualquer forma
inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena: reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária. Artigo 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Inciso 3. Omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Parágrafo 2º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a demulta se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: Inciso 1. Vetado. Inciso 2. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 3º. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar apenas a demulta. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Capítulo 2A. Dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Corrupção ativa em transação comercial internacional.
Artigo 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Pena: reclusão de 1 a 8 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício ou a prática infringindo o dever funcional. Tráfico de influência em transação comercial internacional. Artigo 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado à transação comercial internacional. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. Funcionário público estrangeiro. Artigo 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro para os efeitos penais quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas diretamente ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 2-B. Dos crimes em licitações e contratos administrativos. Contratação direta ilegal. Artigo 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Frustração do caráter competitivo de licitação. Artigo 337-F. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório. Pena: reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena:
reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Artigo 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena: reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Perturbação de processo licitatório. Artigo 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena: detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena: reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação ou contrato. Artigo 337-L. Fraudar, em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante: inciso 1. Entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Inciso 2. Fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Inciso 3. Entrega de uma mercadoria por outra. Inciso 4. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Inciso 5. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. Pena: reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Contratação inidônea. Artigo 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena: reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com a empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena: reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput deste artigo
aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Artigo 337. N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Omissão grave de dado ou de informação por projetista. Artigo 337. O. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Pena: reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Artigo 337. P. A pena de multa, cominada aos crimes previstos neste capítulo, seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Capítulo 3. Dos crimes contra a administração da justiça. Reingresso de estrangeiro expulso. Artigo 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Pena: reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato
ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção, que sabe não se ter verificado. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno, ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena: reclusão de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346.
tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Favorecimento pessoal. Artigo 348. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a que é cominada pena de reclusão. Pena: detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada pena de reclusão. Pena: detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Favorecimento real. Artigo 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena: detenção de 1 a 6 meses e multa. Artigo 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Artigo 350, revogado pela Lei nº 13.869 de 2019. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Artigo 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado. Parágrafo 4º. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Evasão mediante violência contra a pessoa. Artigo 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena: detenção
de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Arrebatamento de preso. Artigo 353. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Pena: reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Motim de presos. Artigo 354. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Patrocínio infiel. Artigo 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Artigo 356. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial. Artigo 358. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Capítulo 4 dos crimes contra as finanças públicas. Contratação de operação de crédito. Artigo 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo, sem prévia autorização legislativa.
Pena: reclusão de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo. Inciso 1. Com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. Inciso 2. Quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Artigo 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Ordenação de despesa não autorizada. Artigo 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Prestação de garantia graciosa. Artigo 359-E. Prestar garantia em operação de crédito, sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Não cancelamento de restos a pagar. Artigo 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Artigo 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Pena: reclusão de 1 a 4 anos.